Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa conta com o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje, nós vamos conversar com a advogada Camila Riberto Ramos, que é coordenadora da Comissão de Direito Ambiental da nossa 12ª subseção da OAB. Camila, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Camila, eu gostaria de começar te perguntando, você na condição de coordenadora da Comissão de Direito Ambiental, recentemente você fez uma vistoria lá no Parque Curupira. Conta pra gente o que está acontecendo, o que você observou lá. Essa vistoria ela foi motivada em função de uma denúncia, de alguns comentários de uma colega, e nós fomos verificar quais eram as condições de manejo, de estrutura do parque, focado na área ambiental, até porque existiam relatos de mortandade de peixes, então nós fomos verificar. Identificamos que hoje as represas, as lagoas que lá existem, elas estão com um nível de oxigenação baixo, o trato delas está inadequado, né? Então tem algumas represas que estão com a bomba que faz a circulação da água quebrada. Na verdade, a gente tem apenas uma represa, que é a represa do fundo do parque, que ela está em boas condições. Todas as outras, até mancha de óleo, nós identificamos na água. Além do que, está havendo um grande encharcamento, principalmente naquela área central do parque, e criando áreas de brejo, está até inutilizando para o cidadão os gramados, né, as áreas de circulação. E como os peixes estão sendo afetados nessa história, Camila? Com a falta de oxigenação da água, né, começa a se criar uma matéria orgânica mais avolumada, e isso atrapalha ainda mais o desenvolvimento deles e eles morrem. É falta de oxigênio mesmo. E você constatou mesmo uma mortandade de peixes lá? Nós não identificamos, nós não vimos peixes mortos, mas eles têm dificuldade de respiração. Então eles estão indo à superfície diversas vezes. Você verifica que eles estão muito na beirada das represas, né, que são fatores que identificam essa falta de oxigênio na água. E qual foi a conclusão? Você fez um relatório? Como é que você encaminhou essa questão? Isso, em conjunto com um parceiro, um engenheiro florestal, foi feito um relatório que está agora finalizando a análise, né? E nós vamos fazer um protocolo na Secretaria de Meio Ambiente e também na CETESB, para que seja dado um encaminhamento. A CETESB, ela cuida da parte de crime ambiental, de contaminação, de poluição, então ela vai ter condições de fazer coleta de água, ela vai ter condições de analisar a qualidade dessa água e como que esses peixes estão se comportando. E a Secretaria de Meio Ambiente, por sua vez, vai ter que dar um encaminhamento, apesar de não ser ela a responsável financeira, né, pela manutenção do parque, ela vai ter que dar um encaminhamento aí para a CLU, que é a responsável. Quem que é responsável? A CLU? A Coordenadoria de Limpeza Urbana. De Limpeza Urbana. Isso. Todos os parques e praças de Ribeirão Preto estão alocados na Coordenadoria de Limpeza. Mas a Secretaria de Meio Ambiente tem a obrigação de fiscalizar isso ou não? Aí é uma questão que ela já fica dúbia, né? Porque ela, como dentro da competência dela está apenas o bosque e as questões ambientais de poda de árvore, algumas questões bem pontuais, a Secretaria de Meio Ambiente muitas vezes fala que a fiscalização vai ficar a cargo da fiscalização geral. Então, aqui em Ribeirão a gente tem alguns entraves nesse sentido. Mas parabéns pela atuação lá, Camila. Eu gostaria, vamos começar a entrar agora no assunto, né, que nós combinamos de abordar, que é um assunto também muito polêmico, que é a questão do Código Florestal. O que é o Código Florestal, Camila? O Código Florestal é uma lei federal, né? Inicialmente ela estava aí com 70 anos de vigência, já com algumas questões ultrapassadas, começou a ser discutida de forma mais avolumada a partir de 2010, e em 2012 ele foi aprovado. É um código que abrange toda a parte de conduta florestal e de resguardo florestal no território nacional.
E ele trata também dos cuidados de biomas específicos, como Cerrado, Caatinga, a Mata Atlântica e a Amazônia. Então, ele também faz essas diferenciações e guia aí o país no desenvolvimento ambiental. Ô Camila, o código ele sofreu ataque assim, de todos os lados, né? Então, eu vou te colocar duas questões. Primeira questão. Você acha que o Código Florestal, o novo Código Florestal, ele favorece o desmatamento? Eu acho que, como ele sofreu ataque de todos os lados, ele também tem dois pesos e duas medidas, né? Ele deu, a partir do momento que ele reconheceu a área de preservação permanente, a APP, como reserva legal, ela passou a ser assumida nos 20% de reserva legal que uma propriedade tem que ter, propicia, sim, o aumento de desmatamento daquelas áreas que eram consideradas apenas de APP nas propriedades, né? Então, o desmatamento que é colocado, no meu entendimento, é só com relação à utilização da APP a título de reserva legal. Agora, existiu sim um questionamento muito grande por parte dos ruralistas, né, de que você assumir 20% de reserva legal dentro de uma propriedade traria prejuízos de ordem econômica ao país, de produção de alimentos, então... Aí entra do outro lado, né, que aí eu queria te perguntar, o Código Florestal, ele atrapalha a atividade agrícola? Eu acho que para responder essa pergunta nós temos muitos estudos que demonstram que não. Existem teorias com muito respaldo técnico que demonstram que não. A gente tem que diferenciar muito bem os dois pontos principais do Código Florestal, que é a área de preservação permanente e a reserva legal. Qual a finalidade delas? Para aí saber se ela vai atrapalhar ou não a produção agrícola. A área de preservação permanente, ela tem por obrigação preservar rios, nascentes, né? Preservar a nossa água, que a gente não vive sem água, e também topo de morro, porque a gente tem que preservar desmoronamentos, que a gente vê aí com frequência nas cidades. Então ela tem é por isso que ela é de preservação e por isso que ela não é negociada, você tem que cumprir e pronto. A reserva legal, ela já tem uma característica de preservar a biodiversidade, né? Então preservar a biodiversidade tanto de fauna quanto de flora, porque é importante isso. Existem estudos que demonstram que sem a APP, os rios, os leitos de represas também, tem uma redução substancial no volume de água que ali corre, né, naquele leito. E também existem estudos consistentes demonstrando que se você não tem área de reserva legal, se você não tem uma mata dentro da sua propriedade ou próxima, você começa a ter problema de pragas, que às vezes não consegue controlar. Em muitos casos dá para se controlar pragas com estudos biológicos, né, com questões biológicas. Então, os avanços técnicos estão acontecendo nessa parte. Tanto é que a gente tem aí uma gama de produtos orgânicos que utilizam inseticidas biológicos, né, as pragas naturais. Então, eu não acredito que isso traz grandes problemas de produção. Dentro disso que você falou, o que é a mata ciliar? Como é que ficou essa questão específica da mata ciliar, dos rios e dos lagos, nessa questão do novo código? A mata ciliar, eu acho que o grande embate do novo código, porque o novo código está sendo discutido pelo Ministério Público, né, numa ação direta de inconstitucionalidade. E eu acho que o grande embate, e até onde o Ministério Público tem um pouco mais de chance de ganhar, no meu entendimento, é com relação à mata ciliar, que são as APPs. Porque existe uma distinção que foi feita no novo código, que de acordo com os módulos rurais da propriedade, você tem uma redução da largura de faixa de APP. Então essa faixa de APP, por exemplo, em uma grande propriedade ela vai ser de 30 metros, dependendo da largura do rio, e na propriedade familiar, aí ela cai para 5 metros. E é muito difícil isso, controlar isso no leito do rio, né? Tem uma outra questão, Camila, eu queria que você confirmasse para mim, a questão de, por exemplo, reservatórios, né, lagos artificiais, que a partir de agora teria caído a APP e seria a questão da cota máxima. A cota máxima, ela não existe mais. Hoje, antigamente no Código Antigo,
a APP era contada a partir da cota máxima. A cota máxima é o máximo até onde a represa enche, é isso, Camila? A represa ou o rio. Ou o rio. Isso. Tá. Então, você pega o histórico de cheias daquele rio ou daquela represa em períodos chuvosos, verifica que é onde a gente encontra os famosos terraços dos rios, né? Então, tem rios que têm terraços de 1.000 metros. Então, você pega essa cota máxima e dali você puxa a APP. E da cota máxima que calculava também o tamanho da APP. E agora, com o novo código, ele é feito da calha do rio. Então, é de margem a margem. Não existe mais o cômputo da cota máxima. Ela caiu. Então, se reduziu a APP consideravelmente em muitos casos. Então, o Ministério Público está questionando a constitucionalidade desse dispositivo do Código? Isso, de alguns dispositivos. São vários questionamentos. Certo. O Ministério Público ele não concorda com, por exemplo, a compensação da reserva legal na APP. Ele tem uma linha de conduta que, na verdade, ele vem traçando há alguns anos, né? Mesmo antes do novo Código. E os TACs, que vêm sendo firmados há alguns anos, têm seguido essa regra. Os TACs são os termos de ajustamento de conduta, né? Isso. Tem seguido essa regra e, em cima disso, hoje o Ministério Público está questionando a Constituição. E você acha mesmo que você afirmou então que a maior possibilidade de sucesso deles, do Ministério Público, nesse embate, no seu entender, é a questão da mata ciliar? Eu acho que pelo menos é o melhor argumento. Do ponto de vista ambiental, porque do ponto de vista legal, eu acho que existe aí um argumento fragilizado, porque é uma lei federal que passou por todo o trâmite regular, então como é que você vai questionar, né? Então, você vai ter que cair, o Ministério Público ele tem que cair para questionar a constitucionalidade, ele tem que cair obrigatoriamente em deixar de preservar o meio ambiente, né, segundo a Constituição determina. E eu acho que o dispositivo que ele tem um pouco mais de condições de obter êxito é esse da APP, justamente porque da forma como ficou o código, é muito difícil ter o controle da APP. E aí a gente sabe como que as coisas acontecem, né? Então, possivelmente, os latifúndios ou os grandes proprietários vão começar a fracionar propriedades para diminuir a área de preservação permanente. Então, a partir disso, eu acho que existe uma possibilidade de ganho, mas é onde eu acho que tem a melhor possibilidade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. O assunto de hoje é direito ambiental, especificamente o novo Código Florestal, com a nossa colega Camila Riberto Ramos, coordenadora da Comissão de Direito Ambiental da nossa 12ª subseção. No seu entender, o novo Código ele propicia ganhos ambientais? Qual é o cenário legal de antes e depois da aprovação desse Código? No meu entender, nós tivemos poucos avanços, não vou nem falar em avanços, mas poucas alterações. As alterações elas não foram substanciais, de forma que pudesse mudar totalmente o cenário que nós já tínhamos antes do novo código ir para cá. Até porque o Ministério Público, há alguns anos, ele vem tendo uma atuação muito forte, né, muito determinante na condução das criações das reservas legais e das APPs, que são os pontos primordiais, né, do novo código. E isso já vem gerando há alguns anos preocupação dos ruralistas, principalmente, e uma movimentação no sentido de regularizar as propriedades, né? Então, isso já vem acontecendo. As alterações que foram conseguidas são mínimas, acho que a mais importante é a compensação da APP na reserva legal. Porque antigamente uma propriedade que, por exemplo, tinha 40% de APP, ela teria que ter os 40% de APP mais 20% de reserva legal. Hoje, se ela tem 40% de APP, ela já está com a reserva legal dela suprimida, já dentro dos 20%. Agora, um ponto importante que eu acho que tem que ser colocado é que o Ministério Público continua gerando os TACs, os termos de ajustamento de conduta, baseado no Código Antigo.
Então, aqueles proprietários que forem chamados hoje ao Ministério Público porque não tem uma reserva legal averbada, né, não tem ela regularizada, e que o Ministério Público queira obter resultados sobre isso, ele vai, e vamos supor que seja essa mesma propriedade, que tem 40% de APPs, e o Ministério Público vai obrigar que esse proprietário tenha mais 20% de reserva legal. Mas ele não teria que aplicar o novo código? O que está acontecendo? O Ministério Público hoje ele coloca de forma muito clara que, como ele está questionando o novo código, ele não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Então, ele não pode ter uma conduta diferente nos TACs que ele firma. Ele não pode ir contra aquele questionamento que está sendo feito. Então, por isso que ele continua aplicando o código antigo. Agora, eu acho que a melhor parte de toda essa história é que o produtor rural que quiser se regularizar e não esperar o Ministério Público bater na porta e ingressar com um inquérito civil e uma possível ação civil pública, ele tem a possibilidade de ir ao órgão, a CETESB ou ao CBRN, dependendo do órgão responsável aqui no estado de São Paulo e nos órgãos estaduais nos outros estados, e fazer de forma voluntária a regularização da propriedade dele com a preservação de 20% da reserva legal e compensação da APP, se for o caso. Dentro desse tema de compensação, eu queria que você explicasse para a gente o que é a servidão, o que é a concessão florestal. Hoje nós temos alguns dispositivos para que se propicie a manutenção da reserva legal, né? É muito difícil, você imagina que é muito difícil um produtor dispor de boa parte da propriedade dele, onde ele tem obrigação de fazer plantios e de investir em detrimento da sociedade, né? E esse investimento é muito difícil. Então, para viabilizar essas questões, o Código traz algumas outras possibilidades de formulação da reserva legal. Uma delas é a compensação, onde dentro da bacia, antigamente se falava em microbacias, né? E isso havia uma restrição muito grande de compensação da reserva legal dentro das microbacias. Então, hoje, dentro da bacia, que no caso do estado de São Paulo nós somos divididos em 3 grandes bacias, que principalmente a bacia do Paraná, que abrange quase o estado inteiro. E dentro dessa grande bacia, o produtor ele pode fazer a compensação da reserva legal dele. Então, ele pode, por exemplo, que tem sido usado muito, ter uma propriedade aqui na região de Ribeirão Preto e fazer a compensação próximo a Itu, por exemplo. Ele consegue fazer esse tipo de compensação. Então, a compensação, ela pode se dar de algumas maneiras. No caso da concessão, o proprietário ele pode adquirir uma área próxima a um parque, a uma reserva ambiental já instituída, e fazer uma doação dessa área ao responsável pela área de preservação. Né? Por quê? Porque o governo ele tem interesse em preservar os entornos dessas reservas, desses parques já instituídos. E aí ele faz uma doação, ele se isenta, essa área fica atrelada à matrícula da propriedade dele, mas ele se isenta da responsabilidade do cuidado dessa reserva legal. Nós temos também a possibilidade de compensação através da servidão, onde ele vai, ao invés de comprar uma área e se tornar proprietário daquela área e ter todas as responsabilidades legais como proprietário do cuidado daquela mata que existe, o proprietário ele vai comprar apenas o direito de servidão. Então, existe um proprietário e ele vai ter apenas o direito à servidão. E é importante lembrar que, nesses casos, a área ela tem que ter os 20% da própria área, mais os 20% da área que ela está compensando. Então, não é apenas adquirir os 20% de compensação da área que foi adquirida. Camila, outra questão que gera algumas dúvidas, né, é a questão da área de preservação permanente nas zonas urbanas. E aí, quem define isso? Competência? O que você pode esclarecer para a gente disso? As áreas de preservação permanente em áreas urbanas são problemas normalmente, né? Dificilmente... É o plano diretor que define? Na verdade, a nossa Constituição fala que toda legislação estadual ou municipal que for mais restritiva à legislação federal, no âmbito, na questão ambiental, ela deve ser seguida. No caso de Ribeirão Preto, nós temos alguns
alguns mecanismos que são mais restritivos com relação às áreas de preservação permanente, mesmo que urbanas. Então, em muitos casos, a Secretaria de Meio Ambiente tem até aplicado o Código de Meio Ambiente Municipal. Então, é importante que cada município olhe para aquela questão que é só sua, né? Que está dentro do seu território, veja as suas necessidades e desenvolva essas questões minoritárias. O novo Código Florestal, ele deu essa brecha para que os municípios se... A competência para legislar, ela é concorrente, Camila? Ela é concorrente. Ela é concorrente, mas ela tem que ser mais restritiva, sempre. Por exemplo, Camila, imóvel urbano tem que ter reserva legal, por exemplo? No caso de Ribeirão Preto, por exemplo, todo imóvel urbano ele tem que ter 20% de área verde. A área verde ela pode ter uma parcela de uso para lazer, para parques e praças, e uma parcela de mata. E ela tem que ser permeável. Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um condomínio ou um loteamento, o empreendedor quiser fazer um loteamento, onde ele determine que 20% da área permeável vai apenas para lazer, ele não pode fazer. Ele tem que ter alguma coisa destinada para a criação de matas, para a criação de preservação ambiental. E até onde a gente está acompanhando, a Secretaria de Meio Ambiente ela tem desenvolvido um trabalho de criar corredores ambientais. O que são os corredores ambientais? Que é ligar áreas, tornar mais próximas áreas de mata, porque assim você propicia que a fauna, que os animais, que eles migrem de uma área para outra e aí se reproduzam e você aumente a diversidade. Dentro dessa pergunta que eu te fiz, né? Como é que está a questão assim, ó, da competências para fiscalizar, para aplicar a lei, para julgar as medidas que façam relativas a questões ambientais? Aí nós temos várias competências. Se for uma questão de poluição, de contaminação, a CETESB vai ser competente. Através de denúncia, normalmente ela trabalha. Que é um órgão estadual, né, Que é um Camila? órgão estadual. Isso. Ela vai ser competente para fiscalizar e aplicar sanções administrativas. Essa sanção, ela encaminha ao Ministério Público e o Ministério Público vai tomar as medidas de ordem, tanto civil quanto criminal, para responder. É importante a gente ter sempre em mente que no direito ambiental, a pessoa ela vai sempre responder administrativo, civil e criminalmente, né? Então, individualmente. Então, ela pode ter uma pena aplicada administrativamente, isso não impede que ela tenha uma pena aplicada no crime e que ela tenha uma pena aplicada no civil. Se houver uma conduta municipal dentro do município, por exemplo, de fogo, de incêndio, o município ele pode sim autuar, a CETESB pode autuar e a Polícia Ambiental também pode autuar. Ela tem agido muito bem, a Polícia Ambiental, em muitos casos ela tem agido muito mais do que a própria fiscalização municipal. E esse boletim de ocorrência normalmente é encaminhado ao Ministério Público e se torna um inquérito civil. Então, essa competência, ela pode vir de diversos lados, de diversos órgãos. E é até importante que a pessoa que vai cometer um ato contra o meio ambiente tenha a noção de que aquilo vai ter desdobramentos sérios muitas vezes. O crime ambiental, ele é processado e julgado em qual justiça? Se ele for um crime apenas estadual, ele vai ser, dentro do estado de São Paulo, por exemplo, ele vai ser julgado pela Justiça Comum, pela Justiça Estadual. Se for uma propriedade ou uma área que tenha abrangência de mais de um estado, aí ele pode ser julgado pela Justiça Federal. E se ele for apurado pelo IBAMA, no caso, por exemplo, de animais silvestres, morte, cárcere de animais silvestres, aí ele vai ser julgado pela Justiça Federal. Você acredita que assim tem havido dificuldades na implantação das novas medidas colocadas, né, pelo Código Florestal? Você acha que há condições de superar essas dificuldades? Como é que você vê essa questão, Camila? Eu tenho visto os produtores rurais, principalmente, muito bem organizados e muito conscientes de que
eles até precisam desse cuidado para a manutenção das propriedades deles. Então, eu acho que hoje a gente já pulou uma etapa. Enquanto no passado houve aí um incentivo em desmatamento, e aí depois o Ministério Público começou a atuar no sentido de trazer a obrigação da reserva legal e da APP que já existiam, mas que não era aplicada, e houve uma revolta generalizada sobre os produtores rurais. Eu acho que hoje já existe um entendimento, né? A gente tá existindo um amadurecimento. Então, eles já estão buscando preservar, plantar, compensar, quando for o caso, mesmo antes de ter um inquérito civil batendo na porta. Outra questão que muito se falou foi a respeito da anistia para os desmatadores. O novo código ele trouxe uma anistia real até 2008, né? Todos aqueles que desmataram estão anistiados até 2008. Mas o Ministério Público, como ele não reconhece o novo código, ele tem tratado da mesma forma. Ele também não reconhece a anistia e os desmatadores estão respondendo. Camila, eu queria te agradecer pela presença, já estendeu o convite para um outro programa, porque esse assunto é muito vasto, eu sabia que a gente não ia conseguir, né, encerrar. Obrigado, Camila, obrigado pela presença. Obrigada a você, Eduardo, pela oportunidade, obrigada a todos aí que estão acompanhando. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência, semana que vem nós estaremos de volta.